Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Interessante que eu falo. Sim, minha gente, vamos lá. Esse vídeo é de uma pessoa real, que tem problema real. Não é uma pessoa que vai dizer assim pra vocês: ah, mas se eu fosse você, eu tenho fibromialgia, eu tenho problema de hérnia de disco, eu tenho dores crônicas. Então, para quem é esse vídeo? Para quem sofre com isso, para quem passa essas coisas, para dizer que você pode ter uma vida, você pode viver além disso e você pode também sofrer suas dores, entendeu? Vamos lá, vamos do início. Quando o diagnóstico de fibromialgia é horrível, porque você sente dores que você não sabe de onde vem, e quando você vai no médico, a maioria deles dizem que é coisa da sua cabeça, que você e aí passa remédio para depressão, passa remédio para dormir, mas não chega, né, num diagnóstico, não fecha um diagnóstico. E eu mesma descobri a minha fibromialgia pela internet, pesquisando o que eu sentia, porque eu achava que aquilo não era normal, e descobri isso na internet, certo? Daí então eu já tinha acompanhamento com médica, né, que no caso era uma reumatologista no meu caso, e coincidiu com a crise que eu tive no período muito dolorosa, né? Foi uma das piores crises que eu tive, foi essa primeira crise. E aí o que acontece? Eu tomei, ela fez alguns exames e aí ela chegou ao diagnóstico. Só que ela não chegou para mim e disse: você tem fibromialgia. Ela só disse assim: você não vai mais poder caminhar, você não vai poder mais trabalhar, você não vai poder mais limpar a sua casa, você não vai poder mais lavar roupa. Ou seja, ela praticamente disse: chega em casa e espere a morte chegar. Entendeu? É bem doloroso. Se você não tiver uma cabeça legal, se você não trabalhar bem a sua autoestima, os seus sentimentos, se você não souber lidar com isso, o que é que acontece? Você pira. Você pira, você se entrega à dor, você se entrega à doença e você não chega a lugar nenhum. Certo? Então isso para mim foi bem marcante. E aí, vamos lá. O que aconteceu? Eu fiquei fazendo tratamento com ela, tomando medicações e mais medicações, só que todas as vezes que eu voltava para ela, o que acontecia? Minha medicação mudava, porque eu não me dei com aquela, porque eu continuava sentindo dor, porque eu continuava sem dormir e aumentava. Então todas as vezes que eu ia, na época foram de 3 em 3 meses. Cada vez que eu ia, eu sentia aí o que acontecia? Todas as vezes que eu ia, ela me passava uma outra medicação. Então eu vinha com aquela medicação que eu já tomava para depressão, uma medicação para dor, uma medicação para dormir. Teve uma época que eu tive que tomar 3 remédios para dormir e não melhorava. E todas as vezes que eu ia, eu voltava deprimida, porque às vezes eu dizia assim: olha, eu me senti melhor e fui caminhar, mas aí eu caminhei e eu senti dor. Não, você não pode caminhar, você não pode limpar sua casa, você não pode ficar muito tempo em pé. Então acabava que eu voltava mais deprimida. E aí eu fui nas minhas pesquisas, nas minhas lives que eu assistia dos médicos, da medicina alternativa, eu comecei a suplementar algumas coisas e comecei a mudar a alimentação, certo? Isso melhorou muito. Eu tive sim crises, eu tenho crises, mas melhorou muito, muito, muito a minha qualidade de vida. Outra coisa que aconteceu foi o quê? Depois, né, eu comprei um curso sobre saúde e nele dizia que as pessoas que têm fibromialgias, doença autoimune, precisam fazer musculação. A cidade que eu moro é um pouco pequena, não tem essas acupuntura, essas coisas aí que é bom para fibromialgia, e talvez se tivesse, na época eu não tinha condições de fazer. E aí o que acontece? Eu fui, né, procurar fazer o que cabia no meu bolso, que era o que? Musculação, a academia. E eu passei uma situação, eu não sei nem dizer o como, mas assim, vamos lá.
Eu chegando na academia, eu com medo, né? Porque já me disseram que eu não podia nada e mesmo o curso, o médico lá da medicina alternativa dizendo que eu podia fazer, eu tinha medo. Medo de quê? Medo de fazer, de me machucar, de entrar numa crise, de não conseguir sair. Então eu pedi, né? A senhora lá da academia, que era das academias mais badaladas da cidade na época, mais bem preparada, mais bem estruturada, com equipamentos melhores, para fazer o teste de uma semana. Não para fazer o teste não pagando, mas para fazer o teste pagando. Mas se eu não me desse bem, porque também eu estava muito apertada, muito apertada de bolsa, eu tinha acabado de sair do meu trabalho, mas eu queria fazer exercício físico. Se eu não fosse seguir a academia, depois da semana, eu pagaria aquela semana e tudo bem. E ela chegou logo assim, mas fibromialgia não tem cura. É, a minha sorte é que no período eu não estava numa fase de que a gente tem essas fases que a gente sofre muito, depressão. Eu não estava nessa fase. Então a única coisa que eu consegui sentir naquele momento foi muita raiva. Eu saí de lá, né? Vim para casa, inclusive eu me troquei, eu me vesti para ir malhar, para ir para academia. Eu saí de lá e eu fui em outra academia. Se fosse um período daqueles que a gente fica em depressão, o que aconteceria? Eu dizia, não, então o meu destino é sofrer, é morrer e eu não posso procurar uma melhora para mim. Entendeu? Então, graças a Deus, eu estava com meu marido, ele me ajudou muito e a gente não fez isso, a gente foi em outra academia. Essa história é um pouco chata porque é história de início, mas é só para dizer para vocês as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas que atrapalham a gente e as coisas que podem atrapalhar. Então você que passa por isso, que passa por outras coisas, que sente isso, não deixe que as pessoas, que os médicos digam que você precisa fazer. Então é isso, a gente vai se ver outros dias, a gente vai ter mais histórias e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!